vai ser? Queria muito. Beleza, calma. Tudo certo com a gente aí? Tô pintando muito. Tava tudo errado. Boa noite, igreja. Convidar todos a se colocarem de pé. Vamos iniciar mais uma adoração nessa noite. Mais uma quarta-feira. Adore o Senhor com tudo que você tem. Cante. Essa é a hora da adoração. Para Ele teu coração. Vem
onde você está, quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado. Te agradecemos por estarmos aqui, pelo privilégio de estar aqui na tua presença, pelo privilégio de poder adorar, cantar, exaltar o teu santo nome, os teus atributos, ó Pai. Sabemos que vivemos um tempo difícil, mas encontramos esperança no Senhor. Encontramos abraço, afago, alegria, sentido para as nossas vidas. E isso é muito bom. E te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor não falha. Podemos sair daqui e fazer os nossos negócios, os nossos compromissos. Coisas podem acontecer, podem falhar, dar errado, mas sabemos que o Senhor, no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. E obrigado, Pai, porque temos essa certeza em Ti. Te agradecemos por esse momento e pelo privilégio de Te cultuar neste lugar. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Oi? Parabéns, Massaguaçu. Aí, 1 ano! Não é hoje exatamente, mas hoje é o culto de 1 ano. A gente começou dia 7 de fevereiro do ano passado. E nem parece. Muito rápido, e louvo muito, muito a Deus, porque ver esse salão cheio, ou quase cheio, e a maior parte dos rostinhos que eu vejo aqui são do Massaguaçu, isso alegra demais o nosso coração. Enche de calor, de fato, porque é o Senhor agindo através do que esses voluntários oraram ao longo de 1 ano antes, se dedicaram aqui, mas não é esforço nosso, não é mérito nosso. É o Senhor agindo através de nós, através de vocês que convidaram outros e vão espalhando isso. É muito gostoso de saber que temos aqui um espaço nesse bairro. Não que sejamos a única igreja verdadeira, não é isso. Mas certamente esse bairro ainda tem muitas pessoas que carecem, esses bairros, né, Costa Norte, muitas pessoas que carecem de ouvir o Evangelho, e por mais que tenhamos 1000 igrejas aqui, ainda isso será insuficiente. Então, louvamos a Deus porque temos o privilégio de compor aqui o que o Senhor está fazendo, de unir forças com o que o Senhor está fazendo nesse bairro, nessa região, e é motivo de muito louvor mesmo esse 1 ano aqui. Eu quero orar agradecendo pela vida de vocês, agradecendo por tudo que o Senhor fez e continuará fazendo. E depois eu te convidarei para um momento de dízimos, ofertas, enfim, mas não pense que o que estamos fazendo aqui é para isso. Não é isso, não é definitivamente. Vemos a boa mão do Senhor em tudo, é Ele que tem cuidado, sustentado, é Ele que tem trazido pessoas e recursos para que essa obra continue. Mas se você quiser, eu vou abrir depois da oração um momento, se você quiser contribuir para que isso continue, fique à vontade. Sinta-se à vontade mesmo, não pressionado, não constrangido, mas à vontade para ofertar. Que seja para a glória do Senhor. Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado. Obrigado por esse 1 ano que completamos aqui nessa missão. Obrigado pela igreja lá no Jardim Britânia, que nos enviou para cá. Muito obrigado pelo sustento do Senhor, a provisão do Senhor. Muito obrigado por cada vida, cada família aqui representada. Muito obrigado por todos que estão aqui dentro desse salão hoje. Muito obrigado por todos que não puderam vir, mas que participaram desse 1 ano. Muito obrigado porque o Senhor tem alcançado vidas, trazido luz aqui para essas pessoas, essas famílias, esse bairro. E certamente não é pelos nossos esforços. Não é por mim, não é pelo Gui que canta, não é por nenhum dos voluntários que estão aqui trabalhando arduamente, não é. É pela graça e força do Senhor. Te louvamos muito, Senhor. Muito obrigado. Obrigado. E continua nos capacitando e fortalecendo e avançando como luz nas trevas. Avançando. Deus, que sejamos de fato luzeiro aqui na Costa Norte. Que possamos brilhar a luz que vem de Cristo Jesus. Que nunca exaltemos pessoas. Nunca coloquemos aqui nessa comunidade pessoas à frente do Senhor. Seja sempre Jesus Cristo exaltado, o nome precioso de Jesus proclamado, a obra graciosa de Jesus anunciada. Que possamos continuar por mais 1 ano e muitos mais que o Senhor permitir,
anunciando essa boa notícia que um dia nos alcançou, que não para em nós. Usa-nos, Deus. Usa cada pessoa aqui e transforma corações, para que sentido de vida seja muito evidente em cada família, para que a obra do Senhor seja o fundamento desses lares. O nome do Senhor seja o motivo da nossa existência. Seja assim para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, momento de oferta, se quiser, fique à vontade. Continua a adoração. Exalte ao Senhor nesse momento. Cante. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Juntamos as nossas vozes e declaramos: louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará
nosso Deus como um grande amigo, alguém próximo, alguém que nós podemos confiar. Amém? Você crê nisso? Você tem esse relacionamento com o nosso Deus a ponto de declarar: Tu és o meu grande amigo, em quem eu confio, em quem eu posso fechar a porta do meu quarto, clamar, chorar, conversar e me alegrar. Eu incentivo você, encorajo você. Se isso hoje ainda não é uma realidade na sua vida, não existe nada que você precise fazer além de uma simples decisão. Apenas decida se aproximar do nosso Deus. E eu convido você a declarar isso nessa noite. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os conflitos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração.
E onde você está, vamos falar com o nosso Deus, Pai. Obrigado, Pai, porque encontramos refúgio em Ti. Obrigado porque o Senhor é fiel. Podemos correr para os Teus braços, ó Pai. No momento difícil, no momento de mansidão, no momento alegre, no momento de tristeza, nós sabemos que o Senhor ainda está. Sempre está. E agradecemos, ó Pai, por Tua fidelidade, ó Pai. Por Teu amor que nos constrange todos os dias, mesmo sem merecer. Mesmo muitas vezes sabendo, ó Pai, que em algumas ações, algumas atitudes, algumas posturas de cada um de nós desapontam ou aborrecem, sentimos, ó Pai, o Teu Espírito incomodando os nossos corações. E mesmo assim o Senhor se mantém fiel. Perdão, Pai, nós pedimos ao Senhor, perdoa-nos. Não somos dignos, mas agradecemos porque através do sangue de Cristo podemos chegar perante o Senhor e declarar, ó Pai, Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus soberano sobre todos, sobre a terra e os céus. Atos capítulo 23, que é onde paramos na semana passada. E estamos sim há um ano no livro de Atos. E graças a Deus por isso, porque a Bíblia ela é inesgotável, é impressionante como daria para ficar, na verdade, uns 3 anos em Atos, mas a gente dá uma acelerada, né? Porque senão não acaba. Mas sabemos que poderemos voltar em Atos daqui a alguns anos e ainda extrair muito mais, e muito mais, e muito mais. É um privilégio, assim, poder degustar a palavra de Deus e saber que teremos conteúdo para a vida inteira, ainda vai sobrar muito conteúdo para que a gente aprenda do próprio Jesus na eternidade. Atos capítulo 23 tem algumas palavras que no português ou em outros idiomas também isso é bem normal, perdem o significado ao longo do tempo. Talvez ordinária seja uma delas. Não sei para você, mas em alguns contextos, em algumas regiões do Brasil, inclusive, ela é meio pejorativa. Lá em Recife mas ela não tem nada de ordinário, de pejorativo em ordinária. Ela simplesmente significa algo comum, algo corriqueiro, algo que acontece regularmente, sem muito alarde. Ordinário. Tanto que a gente fala do extraordinário. Quando a gente fala de extraordinário, não parece pejorativo, né? Mas é o além do comum. É simples assim. E ao longo do livro de Atos, na verdade, ao longo das Escrituras, a gente vê muitos e muitos e muitos e muitos eventos extraordinários. A cruz de Cristo é um deles. Talvez o maior dos eventos extraordinários que poderiam acontecer. O próprio Deus, Deus vivo, Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, o Deus que é todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ele se entrega em vida do Filho, que é Deus, numa cruz do Calvário, para morrer por mim, por você, pelos nossos pecados. Se isso não é extraordinário, eu não sei definir o que é, mas aquele evento é o maior de todos os extraordinários. É por ele, inclusive, por aquele evento tão maravilhoso, que nós estamos aqui reunidos, que nós podemos aprender da Bíblia e aprender também no ordinário. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. No livro de Atos, até agora, na verdade até uns capítulos atrás, Deus tem agido de formas extraordinárias, muito, são curas, são exorcismos, milagres, libertações de prisão, né, algemas que caem, portas que abrem, tem muitas coisas assim, e a gente pode chegar a esse ponto do livro de Atos, capítulo 23, 22 em diante, com essa expectativa alta. Deus vai continuar agindo assim, de forma extraordinária. Mas não é assim que a gente vai ver o final do livro de Atos. Ele sim, Deus, nosso Deus, ele é o Deus do extraordinário, ele continua fazendo obras muito maiores do que a gente pode pedir ou imaginar, enfim, ele faz tudo
o que nós conhecemos por realidade vir a ser, vir a existir. Ele é esse Deus de eternidade extraordinário. Mas à medida que o livro de Atos vai se encerrando, vai chegando ao fim, essas manifestações extraordinárias, elas vão diminuindo mesmo. A gente não vê mais tantas curas, exorcismos, libertações de prisão. Isso começa a esvair, a sumir da narrativa. E fica a pergunta, ou pode ficar a pergunta do leitor: onde Deus está no fim do livro de Atos? E para responder, eu quero começar lendo o verso que eu li na introdução, terminei assim meio que por alto na semana passada, capítulo 23, verso 11. E a gente falou bastante na semana passada sobre um Deus que está do lado, que está perto, que está ali, a gente às vezes esquece. Mas olha, eu quero ler de novo, Atos 23, 11, se você estava aqui na semana passada, se não, pela primeira vez. Deus está ali do lado do apóstolo Paulo, do lado mesmo, ali fisicamente com ele, olha só. Na noite seguinte de quê? Se você não leu, a primeira vez que está tendo contato com o texto, de um grande tumulto que teve no Sinédrio, que era o tribunal judaico, o tribunal religioso da época. Teve um grande tumulto, enfim, Paulo vai se defender ali, e na noite seguinte a esse tumulto, o Senhor, Deus, Jesus Cristo, pondo-se ao lado de Paulo, disse: tenha coragem, pois, como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. Jesus está ao lado de Paulo e dá uma instrução, que, na verdade, vindo de Deus, é uma profecia, é uma promessa, algo que há de se cumprir. Paulo, você vai a Roma testemunhar, vai lá falar da obra de Cristo. É necessário que você testemunhe lá também. Guarda essa informação. Jesus dizendo que Paulo vai a Roma. E aí eu quero ler com você a sequência disso. O livro de Atos vai entrar agora numa série de discursos que compõe uma única história, de 3 capítulos. Eu vou dar um passo gigantesco de 3 capítulos hoje. Tem vezes que a gente avança um versículo, né, um versículo. Tem vezes que a gente não avança nada, às vezes a gente fica parado no mesmo ponto, mas hoje eu vou avançar 3 capítulos. É audacioso. Mas lá no final do capítulo 23, começa uma narrativa que só vai se encerrar lá no capítulo 26, no fim do 26. Uma única história, uma grande história de julgamento de Paulo. E a gente vai passar por todos esses discursos, obviamente não lendo todos eles, tá? Para você não se assustar, eu vou sair daqui 11 horas da noite. Não é isso, a gente vai passar por cima deles de forma mais ampla. Eu quero que você tente, ao longo dessa leitura, né, dessa explicação dos 3 capítulos, tente responder comigo essa pergunta: onde Deus está? Cadê Deus nessas cenas? Tenta perceber comigo. Então, verso 12, na sequência, né? Eu vou ler do 12 ao 25, talvez seja a maior porção que a gente vai ler hoje, mas é que dá o pontapé inicial para essa grande cena de defesa do apóstolo Paulo. Atos 23, verso 12. Na manhã seguinte de quando? De quando Jesus, o Senhor, esteve do lado de Paulo e disse que ele iria a Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes, aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Então isso é o que os judeus estão tramando. Lembra por quê? Motivo nenhum. Na verdade, eles disseram que Paulo profanou o templo, levando um gentil lá, um monte de acusação sem fundamento, mas eles querem porque querem matar o apóstolo Paulo. Verso 15. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que faça comparecer diante de vocês, como se fossem examinar com mais exatidão as informações sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo, antes que ele chegue até aqui. Entretanto, verso 16. No entanto, o sobrinho de Paulo, um cidadão que não apareceu em nenhuma cena até então, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, que a gente nem sabia que ele tinha, mas aparece aqui de forma bem natural. O sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando o centurião, lhe disse: leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo a lhes dizer. Assim ele levou o comandante. Então o centurião disse, para o sobrinho: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu que lhe trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo a dizer. O comandante então tomou o rapaz pela mão, levou à parte e perguntou:
que é que você tem para me dizer? E ele respondeu: olha, os judeus, eles planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais precisas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem, e estão preparados agora, esperando que prometas atender ao pedido deles. O comandante se despediu do rapaz e recomendou-lhe: não diga isso a ninguém, não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 dos seus centuriões, então 2 oficiais que cuidavam de um batalhão de 100 pessoas, chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados romanos, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem a Cesareia essa noite às 9 horas. Então eles sairiam de Jerusalém, iriam para Cesareia, uma viagem de talvez uns 60 quilômetros, de noite, e ele separa 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, imagina, por causa do apóstolo Paulo. Providencie montarias para Paulo, ele ainda vai de cavalo, ele não vai a pé como um prisioneiro arrastado, não, ele vai de cavalo. Leve em segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos. A gente não vai ler a carta, mas o comandante escreve então essa correspondência, uma carta mesmo, dizendo para o governador que ele deveria julgar o caso, porque aquela guarnição ali, o exército não estava dando conta. Olha que cena interessante, Paulo ia ser morto pelos judeus. Diferentemente de lá em Damasco, se você lembra da história, quando Jesus encontra Paulo na estrada para Damasco, ele vai para lá e foge, né? Ele sai fugido, aquela fuga, né? O começo do ministério dele. Agora ele sai escoltado, ele não está fugindo, ele sai escoltado com montaria, soldados, lanceiros. Isso por quê? Porque o sobrinho dele descobriu essa conspiração? Sim, o sobrinho foi lá e falou, né, para o comandante, mas não é só por isso, era Deus agindo. E a gente vai construir esse entendimento ao longo das próximas cenas, mas antes leia, agora pula para o verso 34, quando Paulo já chega lá em Cesareia, capítulo 23 ainda, verso 34 e 35. Então o governador leu a carta, chegou essa carta para ele, com um destacamento de soldados, parte voltou no meio do caminho, mas Paulo ainda chegou bem escoltado lá. O governador leu a carta, pensa, não tinha um WhatsApp, ele não avisou que estava chegando, nada do tipo, então ele viu, quem é esse aqui que está chegando com uma guarnição gigante? Vou ler a carta, né? O governador leu a carta e perguntou de que província era Paulo. Informando que ele era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Então Paulo vai ficar no palácio. Verso seguinte, capítulo 24, verso 1. 5 dias depois, então ele fica ali no palácio, bem guardado. O sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia, ou seja, saiu do alto, que é Jerusalém, e foi a Cesareia, com alguns líderes dos judeus e um advogado, chamado Tertúlio, os quais apresentaram ao governador acusações contra Paulo. Estava interessante a cena, eu acho que fica ainda mais, porque Paulo está preso injustamente. A gente não vê absolutamente nenhum motivo no texto, inclusive os próprios acusadores lá, na verdade quem está guardando Paulo, eles não tem motivo para prender ele. Paulo está preso de forma injusta, está sendo levado para uma outra cidade, isso tudo para não morrer na mão dos judeus, e eles vão fazer o quê? Os judeus vão lá, nessa outra cidade, falar com o governador, levam um advogado. Em outras versões tem um orador, né? Um advogado para acusar Paulo. Dentro da narrativa de Atos, isso é novidade pura. Os judeus estavam fazendo ou usando de métodos muito normais para acusação. Isso não é comum. Na verdade, eles primeiro batiam, depois perguntavam, davam tapa na boca, aquela coisa toda. Agora a gente vê um processo formal de julgamento. São cartas, né? Um escreve uma carta, manda para lá, manda um advogado, soldados para cá, soldados para lá, audiência marcada, né? 5 dias depois, advogado na mesa, réu, acusação, coisa comum, justiça sendo feita pelas vias normais, sem agressão, sem tumulto, coisa nova realmente, algo realmente comum acontecendo, ordinário, essa é a palavra, mas bem comum para Atos. Nada de sobrenatural acontecendo aqui, ou extraordinário aos olhos do leitor. Quer ver como esse processo corre de maneira bem comum? Olha na sequência, agora capítulo 24, pula
para o verso 24 do capítulo 24. Vamos ler do 24 ao 27. Então ele chega lá, fica diante do governador, tem aqueles advogados e tudo mais. Aí verso 24, alguns dias depois, Félix veio com Drúzila, a sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo. O governador, né, manda chamar Paulo, e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: por ora basta, pode sair. Quando eu achar conveniente, eu mandarei chamar você de novo. Interessante, né? Parece que ele estava querendo ouvir ali do evangelho e tudo mais. Agora olha o verso 26. Félix, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, de modo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos 2 anos preso, o governador chamando ele, esperando receber uma propina, um suborno. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Festo, né? Pórcio Festo, o nome dele é Festo, que desejava manter a simpatia dos judeus. Félix deixou Paulo na prisão. Um julgamento que acontece em banho-maria, lento, com o governador querendo ouvir a defesa de Paulo ali várias vezes, mas no fundo ele estava esperando o suborno, é isso que o verso 26 diz, esperando receber um dinheirinho, uma graninha ali para libertar o acusado, e demora 2 longos anos sem sair a sentença. Tem algo mais comum que isso, é a justiça. Meus advogados também, eles até, mas justiça lenta e corrupta, coisa normal, ordinária, normal, nada de extraordinário acontecendo, nada, absolutamente nada. Esse processo vai se estender um tempão e não se tem muita resposta ou conclusão, nada acontece sobre o assunto. Paulo permanece ali preso. Aí você pensa, 2 anos, tá bom, vão libertar ele, não tem mais acusação, ninguém chega a conclusão nenhuma, e fazem o quê? Querem transferir Paulo de volta para Jerusalém, para ver se resolve. Parece telemarketing, coisa comum. Quando você acha que vai resolver o problema, de volta lá do começo, e nada sai, fica naquilo ali. Festo vai fazer, né, o que Festo vai fazer, né, o governador Félix, ele, depois dessa demora toda, ele acabou morrendo, é isso que acontece, ele morre, Festo assume o governo, outro governador, mesmo caos. E para mostrar trabalho, ele quer de imediato resolver o problema de Paulo. Assim que ele assume, ele vai perguntar: Paulo, você quer ser julgado em Jerusalém? Volta para o começo. Né? Ele veio de lá, chegou a conclusão nenhuma esse julgamento de 2 anos. Depois daquele tumulto todo, sinédrio, advogado, para lá e para cá. Aí fico pensando: Paulo, você quer me mandar de novo para lá? Não, eu quero falar com o seu superior. Telemarketing mesmo. Não me volta, não quero falar com o superior. É isso que Paulo vai fazer. Olha o verso 9 do capítulo 25. Festo é o novo governador, depois de 2 anos, e ele quer prestar favor aos judeus. É isso que o texto diz, ó. Capítulo 25, verso 9. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir para Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? E Paulo respondeu: agora eu estou diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, eu não me recuso a morrer. Contudo, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem direito de me entregar a eles. Eu apelo para César. Depois de ter consultado os conselheiros, o Festo, governador daquela região, declarou, né? Você apelou para César você irá. Paulo dá uma cartada de mestre aqui, assim, que só um romano inteligente poderia dar, e corajoso, né? É claro que a gente sabe que essa sabedoria de Paulo não vem do nada, vem de Deus, mas ele diz: eu quero falar com o seu superior, governador, não quero resolver isso nas instâncias judaicas, não, eu não quero que o assunto volte para o começo, eu quero ir adiante. Ele já estava sendo julgado há um tempão, já estava cansado, nada se resolvia, e voltar para Jerusalém, para onde tudo começou? Não. Eu fico imaginando Paulo pensando: nada disso, Jesus disse que eu ia para Roma, não vou voltar para Jerusalém, é para Roma que eu vou. Como é que eu faço isso? Deus me ajuda. Já sei, vou apelar para César, sou romano, posso ter essa carta na manga,
ele apela para o imperador. O caso dele nem fundamento tinha, ele diz, eu quero falar com o imperador, com o maior nome do império. Né? E Festo diz, tá bom, você apelou para César, você vai lá falar com César, para César irá. Agora veja, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá no começo, né? O que tem de extraordinário nisso tudo? Ou onde Deus está nessa cena? Não tem nada de extraordinário acontecendo. Onde que Deus está agindo nesse processo? E aqui é uma percepção minha, não está no texto, tá? Porque o fato de Deus capacitar Paulo com essa sabedoria, isso é extraordinário. Mas é nas entrelinhas. Aos olhos humanos, não tem milagre nenhum acontecendo ali. Não tem nenhuma libertação de cadeia, ele está 2 anos lá. Tem um cidadão corrupto que não deixa ele sair, o cara morre, nada se resolve. Não tem nada que se diga, uau, olha como Deus agiu, né? Olha só. Nada. É a ação de Paulo apelando que vai o levar para Roma. E com isso eu estou dizendo que Deus não está agindo? Não é isso. Definitivamente não. Deus estava sim agindo. É muito evidente ao longo da Bíblia toda que ele não para de agir, mas de formas comuns, ordinárias. Agindo pelos meios legais, agindo pela lei romana, inclusive. Paulo é liberto da mão dos judeus, aí vai parar na mão do comandante do palácio, né, que o prendeu. O comandante do palácio não consegue resolver, manda para o governador, lá para o Félix. Félix morre depois de 2 anos, vai para o Festo, lá para outro governador. E Paulo vai avançando de fase, né, vai indo em direção a Roma, mas sem nenhuma manifestação miraculosa aqui. Eu sei que vocês já perceberam onde eu quero chegar, né, o propósito disso tudo, talvez até pelo título, mas eu quero continuar para mais uma cena aqui do rei Agripa, que Paulo ainda vai falar com o rei, depois desses julgamentos sem fim. Ele apelou para César, o passo seguinte é falar com o rei, para depois então ir para a capital do império. Ele e a esposa, né, o Agripa, a esposa dele é Berenice, eles chegam naquela região ali, Festo é o governador, Agripa cuida de toda a Judéia, e aí o Festo diz, rei, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda aí, eu vou lhe explicar o caso. É isso que ele fala no capítulo 25, verso 14, em outras palavras. Né? Ele vai contar tudo o que aconteceu, todo esse julgamento, todo esse processo. E ele diz, inclusive, que não sabia muito bem como investigar ou como julgar aquilo. Lembra, Paulo foi a Cesareia sem motivo, né? Ele está agora na capital ali daquele governo. Ficou preso por 2 anos, também sem acusação. E agora esse governador novo que assume, querendo prestar um relatório para o rei, ele mesmo diz, olha, verso 24 do capítulo 25. Verso 24. Então Festo disse, né, o Festo disse, ó rei Agripa, todos os senhores aqui presentes conosco, vejam esse homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, clamando que ele deixasse de viver. No entanto, verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Mas, como apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Contudo, eu não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Não tenho nada definido para escrever para o governo, para o imperador. Por isso eu trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, tem algo para escrever. Ele pede ajuda do rei para julgar ou tentar condenar o Paulo. Ele, de tão perdido que está, ele pede essa ajuda. O rei, que cuidava de toda a Judéia, estava ali para ouvir o caso, mas na verdade o que eles queriam, na essência, todo esse julgamento, todo esse movimento político, era o favor dos judeus. Eles não estavam ali para julgar coerentemente. O rei queria usar Paulo, assim como governador e tudo mais, para conquistar os judeus. Isso era corrupção política. Julgamento sem provas, gente sendo processada ou presa sem processo, um juiz que prendeu só porque mandaram. Talvez você já tenha visto alguma coisa parecida com isso. Não tem nada mais ordinário do que corrupção na política. E é isso que Paulo vai viver. Sendo um fantoche de políticos corruptos para lá e para cá, para talvez conseguir o favor de um movimento religioso muito importante naquela região. A diferença, talvez, dos julgamentos atuais é que Paulo teve a oportunidade de falar do Evangelho. Acho que ninguém consegue, numa delação, falar hoje
do Evangelho de Cristo. E Paulo vai falar bastante, né, inclusive. O Agripa vai ouvir um longo discurso de Paulo ao longo do capítulo 26, belíssimo, mas é bem repetitivo, um longo discurso que, sinceramente, se você é leitor da Bíblia ou já passou lendo Atos, assim, na sequência, você já deve ter se perguntado por que cargas d'água essa repetição toda? Paulo vai falar a mesma história de novo, ele já tinha dito isso no capítulo 22, praticamente tudo que está escrito no 26, tem uma coisa ou outra nova, ele já tinha dito. E o texto vai repetir, ocupar um espação para falar sobre esse testemunho de vida de Paulo. E a gente, na nossa devocional lá diária, né, devagarzinho, tem que ficar relendo a história de Paulo várias vezes. Mas é sim muita repetição, mas eu gosto de pensar que a estrutura que Lucas montou em Atos, inclusive, Lucas desejou escrever assim para dizer indiretamente que não tem nada novo acontecendo na vida de Paulo. Nada novo. É Deus agindo através dos testemunhos dele, do julgamento que ele está passando, dos processos e tudo mais. E Paulo se aproveita disso para testemunhar. Testemunhar do amor de Deus, da obra salvadora de Jesus. E ele testemunha ao rei. Olha no capítulo 26, verso 28. Eu não vou ler todo o discurso do capítulo 26, mas lá no 28 o rei percebe o que Paulo está fazendo. Ele não está se defendendo nada. Olha só o que o rei fala. Então Agripa, o rei, disse a Paulo: por pouco me convence a tornar-me cristão. Ou em outras versões, ele diz: se você quer me converter em tão pouco tempo, né? O Agripa percebe que Paulo está ali se defendendo nada. Paulo está ali evangelizando. Ele não estava ali para se defender, ele sabia que quem defendia ele era o próprio Deus. Ele vai falar, testemunhar. E o Agripa percebe: por pouco me convence a tornar-me cristão. Olha o verso 29. Paulo respondeu, ele responde ao rei: oro a Deus que por pouco ou por muito tempo, não somente tu, mas também todos aqueles que estão me ouvindo hoje, se tornem como eu, exceto quanto a essas algemas. Eu oro para que todos sejam como eu, mas sem essas algemas. Verso 30, o rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, a esposa, como também os que estavam sentados com ele, saindo do salão, comentavam entre si: esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo, né, o rei disse ao governador: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Ou seja, se ele não tivesse apelado, iam soltar ele. E ele não ia chegar em Roma tão cedo. E é assim que, finalmente, no capítulo 27, na sequência, né, Paulo vai começar a viajar para Roma, porque ele apelou para César. E ele vai cumprir o que o Senhor disse a ele. Né? Se a gente voltar lá no primeiro verso que a gente leu hoje, Jesus pondo-se ao lado dele, dizendo: tenha coragem, Paulo, assim como você testemunhou em Jerusalém, você há de testemunhar também em Roma. E ele vai começar a caminhar em direção a Roma, a capital do Império, por meios comuns. Diante dessas cenas, a gente viu rápido, mas diante dessas cenas, Paulo preso em Cesareia, ou preso lá em Jerusalém, no momento que o sobrinho age em seu favor, né, conta ali que ele vai ser preso e tudo mais, ou Paulo diante do julgamento de Félix, ou depois do julgamento de Festo, finalmente diante do rei Agripa. Onde Deus está agindo? Onde o Jesus que estava do lado dele ali, e disse a ele que ele iria para Roma, testemunharia em Roma, onde Jesus está nessas cenas? Jesus prometeu a Paulo que ele chegaria lá, mas cadê o extraordinário de Jesus acontecendo na vida de Paulo? Onde está essa manifestação do poder de Deus tão evidente que a gente está acostumado ao longo do livro de Atos? A resposta é simples, ela está ali, ao lado. Jesus está ali, a manifestação de Deus está ali, ao lado de Paulo, mas no comum. É Jesus que está fazendo com que o primo saiba daquela conspiração e age em favor dele. É Jesus com o seu poder que está dando a Paulo uma escolta real, com 200 cavaleiros, 200 soldados, cavalos e tudo mais. É Jesus que está livrando Paulo das mãos dos judeus. É Jesus cuidando. É Jesus permitindo que ele tivesse certa liberdade ali para ainda, depois de 2 anos preso, ainda conseguisse testemunhar. É Jesus dando sabedoria a Paulo, inclusive, para que ele apelasse para César. É Jesus o tempo todo ajudando, agindo por meio de advogados, por meio de governadores, por meio de
reuniões, cartas. É Jesus o tempo todo, cuidando de Paulo. E capacitando o cidadão comum, que é o que Paulo está sendo agora, capacitando o cidadão comum a viver o extraordinário. É Jesus o tempo todo cuidando e capacitando esse cidadão comum, para que os planos de Deus se cumpram na vida de Paulo e para que se cumpram na nossa vida também. É Jesus cuidando o tempo todo. Como é que eu afirmo isso com tanta convicção? Porque o texto não fala que é Jesus dando sabedoria ao sobrinho, ou dando sabedoria a Paulo para apelar para César, nada disso. Mas como aquele texto que a gente leu em 23, 11, diz que Jesus ao lado dele, dizendo que ele iria a Roma, antes disso tudo, dá para a gente afirmar com muita clareza que Jesus já sabia que Paulo iria a Roma e os meios para isso. Ele diz previamente: Paulo, você vai a Roma. E agora veremos que ele vai. E vai por meios ordinários. Jesus poderia teletransportar Paulo daqui para Roma? Claro que sim, sem sombra de dúvida. Ele já fez isso em outros momentos da Bíblia. Poderia arrebatar Paulo daquela conspiração dos judeus sem ter que passar por julgamento, 2 anos de prisão, nem nada, e já jogar ele lá na sala do imperador? Poderia, claro, ele é Deus, ele pode fazer isso. Já fez isso várias vezes. Deus poderia libertar Paulo milagrosamente da prisão, fazer com que Paulo fosse engolido por um peixe, cuspido lá perto de Roma, que não tem praia em Roma, mas poderia, claro que sim, ele já fez isso várias vezes, mas comumente ele não age assim. Comumente ele não age assim. E essa é a virada de chave na narrativa de Atos. Deus, que até agora tem agido por milagres de forma muito evidente, muito explícita, de forma até inacreditável, a gente diz: como que isso aconteceu, né? Do nada, a Bíblia muda de narrativa e está nos dizendo que, para nós, cidadãos ordinários, não somos apóstolos, não somos grandes missionários no campo, comumente em Jesus, Deus não age assim. Paulo está deixando o status de missionário, aquele que planta igrejas ao longo das suas viagens missionárias, aquele grande evangelista, e está encenando, no fim de Atos, Paulo está encenando a história de um cidadão comum, como eu e você, que precisa agir nas esferas sociais, precisa de carona, meio de transporte, não dá para se teletransportar para lá e para cá, precisa de advogados, não dá para se defender de acusações só chegando lá na boa vontade. Eu e você, pessoas que precisam agir no ordinário, no comum, no dia a dia, para que as coisas aconteçam. E onde Jesus está, onde nosso Deus está nessas coisas ordinárias? Por que nós precisamos agir no comum, no dia a dia, para lá e para cá, cuidando de problemas? Será que não podemos mais contar com Deus? Deus ficou fraco, perdeu o poder e não consegue mais agir milagrosamente na nossa vida? Claro que não. Definitivamente não, Ele é poderoso. Mas nós precisamos aprender algo diferente do que aqueles personagens da história. Embora Ele esteja aqui conosco todos os dias, como prometeu que estaria, Ele está nos ensinando algo diferente nessa era. Deus quer nos ensinar algo diferente do que tinha a ensinar a Paulo, aos que trabalharam arduamente para a formação da Bíblia. Deus tem algo a nos ensinar diferente. Agora que nós temos o Santo Espírito habitando em nós, nós temos as Escrituras completas, nós temos o que Pedro vai dizer lá em 2 Pedro capítulo 1, temos todo o necessário para a vida e piedade. Nós não precisamos mais do extra para Deus agir. Ele age no ordinário, no dia a dia. E mesmo assim sabemos que Ele agindo. Ele continua agindo pelo extraordinário, por milagres? Claro que sim, é lógico. Se eu abrir aqui para contar em testemunhos, a gente vai ver. Mas nós não precisamos mais ver a fumaça no topo do monte para saber que é Deus que está aqui e está falando com a gente. Não precisa mais disso para ouvir a voz de Deus. Nós não precisamos ser curados para saber que Deus é um Deus de milagres. Não precisamos. Nós não precisamos mais que as correntes caiam dos nossos pulsos no momento de prisão, no momento de injustiça, para sabermos que é Deus que liberta. Temos a Bíblia conosco, temos o Santo Espírito. Paulo experimentou algo que, muito claramente, foi uma transição de um momento de estabelecimento, de formação das Escrituras, estabelecimento da igreja.
Foi lindo de ver Deus atuando de forma extraordinária em Paulo, na sua conversão, na plantação daquelas tantas igrejas, mas é igualmente lindo ver Deus agindo com Paulo sendo liberto da morte por uma simples informação do sobrinho. É igualmente lindo ver Paulo algemado, preso e pregando o Evangelho, desejando que os seus ofensores sejam como ele, mas sem algemas. É igualmente lindo isso, na verdade é lindo demais. E convenhamos, é muito mais parecido com a nossa vida, nossa realidade, do que mares se abrindo, árvores pegando fogo. Deus continua agindo poderosamente em nosso meio, poderosamente, Ele continua agindo. É só você prestar atenção nos mínimos detalhes. Basta olhar para o lado, inclusive essa comunidade, isso que a gente está vendo aqui acontecendo, é Deus agindo. Não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui. Deus continua agindo. E o final do livro de Atos, o finalzinho, prepara o leitor, prepara a gente para o nosso tempo. O final do livro de Atos nos coloca no lugar ordinário, do dia a dia, do comum. Pode até parecer mais enfadonho, mais sem graça, né? Deve ser legal ver aquele monte de milagre acontecendo, aquela coisa. Sim, mas nós nascemos numa era diferente, de esperança, de fé, de crer sem necessariamente ver. Numa era em que Deus age e continua agindo poderosamente e por vezes sequer percebemos. O meu convite para você essa noite é uma continuação do que a gente refletiu na semana passada, na verdade, para você reconhecer que Deus está aqui nesse lugar, sim, mas com você todos os dias. Deus está do seu lado, nunca se apartou. Ele está lá o tempo todo, mesmo que você não veja. Talvez você tenha um testemunho de milagre, de cura, de libertação, e glória a Deus por isso, maravilhoso. É lindo ver Deus agindo dessa forma, da mesma forma que agiu lá com os profetas do passado, talvez até a água já tenha aberto para você, não sei, curas, enfim. Mas, por favor, não se apegue a isso. Não viva buscando experiências com o extraordinário. Eu tenho que dizer isso porque, infelizmente, tem muitas pessoas hoje nessa busca incessante, desenfreada, na verdade desesperada em sentir Deus, em ver Deus agindo através de louvores, campanhas, fogueiras, um monte de coisa mais. E por vezes, como eu testemunhei na semana passada, podem esquecer que Deus está já aqui, através do seu Santo Espírito, agindo poderosamente, enquanto você dirige seu carro, pega um ônibus, paga uma conta, resolve o problema, cuida dos filhos, assiste uma série. Deus está aqui o tempo todo. Ele não está mais só lá no topo do monte. Ele não está mais só lá em Jerusalém, dentro do templo. Não, Ele está aqui, no ordinário, no comum, no dia a dia. Embora às vezes Ele se manifeste de forma extraordinária, nós temos que aprender a vê-lo no comum, no dia a dia. Eu te convido a sentir o agir de Deus através das pequenas coisas do seu dia. Saiba que Ele é Ele, somente Ele que está cuidando de você o tempo todo. Saiba que não há nada, absolutamente nada que você faça que não esteja diante da presença de Deus. Deus presente, no comum, no ordinário. Embora, isso eu falei lá no começo, nós só estejamos aqui e nos movendo por causa do extraordinário de Cristo na cruz. Nós não vivemos mais do extraordinário. Nós vivemos o dia todo com a presença de Deus ao nosso lado. Nós precisamos aprender a viver diante dele. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo fato extraordinário de o Senhor salvar pecadores como eu, como os meus irmãos aqui, os que nos visitam. Obrigado por morrer naquela cruz e permitir um acesso ao céu, à presença do Senhor, que seria impossível pelos nossos esforços e méritos. Isso é de fato extraordinário. Mas muito obrigado também por nos ensinar que nós não precisamos viver buscando milagres o tempo todo, viver buscando experiências extraordinárias com o Senhor, porque o Senhor age no dia a dia, no comum. O Senhor está ali conosco o tempo todo. Quando trocamos uma fralda, quando cuidamos de alguém, quando comemos, bebemos, quando andamos pela cidade, o Senhor está ali conosco, nos ajuda a perceber a presença do Senhor.
e que isso nos constranja, porque o tempo todo estamos diante do Santo dos Santos. Algo que no passado era quase impossível de se acontecer com um israelita, era uma pessoa que tinha o privilégio de acessar o Santo dos Santos depois de muita purificação. Agora nós temos a liberdade, pelo sangue precioso de Cristo, de estar na presença do Senhor. Deus, como negligenciamos isso? Nos perdoa, Senhor, por tudo que fazemos, achando que estamos no nosso secreto. Na verdade, o Senhor está conosco o tempo todo. Nos perdoa por te desonrarmos. Nos perdoa por andarmos por caminhos que o Senhor não andaria. E nos ajuda a termos vidas semelhantes à de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa transição no livro de Atos, que nos mostra igrejas estabelecidas, a palavra de Deus disseminada e a verdade do Senhor que permeia todas as esferas. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Por Cristo oramos. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, grandemente. Se você quiser saber mais sobre o que a gente faz aqui, por que a gente faz aqui, se você quer se juntar a gente, conversa conosco, vai ser um privilégio te conhecer um pouco mais. Deus te abençoe.